No mapa de hoje, o que nós temos aqui? Nós temos uma lua em Libra e esta lua em Libra está fazendo algumas conexões. Ela está fazendo um trígono com o Sol, que está aqui em Gêmeos, também com Mercúrio e com Júpiter, que estão também no signo de Gêmeos. Ela está fazendo uma oposição com Quirón e Vênus, Quirón no signo de Áries e Vênus entrando no signo de Touro. Ela está fazendo também um quincúncio com o nó do norte no signo de Peixes. E logicamente que nós temos que olhar para o nó do sul. E essa lua também está fazendo um sextil com o planeta Marte, que está aqui no signo de Leão. Então vamos conversar um pouquinho sobre este mapa, sobre esta configuração. No vídeo que eu fiz ontem eu já falei bastante sobre a lua em Libra, mas eu vou dar uma breve retomada aqui. A lua fala de emoções e necessidades emocionais, ela representa a nossa busca constante e muitas vezes inconsciente por aquilo que nos faz sentir seguros e bem com a gente mesmo. A energia do signo de Libra ela fala de justiça, diplomacia, equilíbrio, relações. É uma lua bastante cooperativa, então emocionalmente a gente quer evitar conflitos, a gente quer cooperar com os outros e a gente quer nos manter assim numa neutralidade. Por quê? Porque é signo de ar. Signo de ar, ele geralmente não se envolve emocionalmente com as coisas, se mantém mais acima, por assim dizer, porque ele tem que ver os lados da situação, ele tem que ver a situação de longe. É uma característica que os signos de ar têm. Então esta lua fala que nós temos uma necessidade de buscar equilíbrio emocional, de ser mais racional com aquilo que a gente sente. Essa é a necessidade para hoje. Isso vai envolver também a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Por quê? Porque o signo de Libra é um signo associado com as relações. E justamente por ser signo de ar, o signo de ar ele é social. Além de ser mental, ele também é social. Aí vamos logo de cara olhar aqui o primeiro desafio que a gente tem no dia, que é olhar para as feridas do passado que afetam as nossas relações, que afetam a estabilidade das nossas relações, a nossa segurança nas relações. É um momento para a gente buscar essa cura interior. Não é fácil, mas você tem que revisitar essas relações que você viveu. Se você ainda carrega coisas do passado, você tem que olhar para isso de uma forma racional e entender o que está afetando a tua segurança, a tua estabilidade, o que está prejudicando o teu prazer na relação. Tem que olhar para essas coisas. Por quê? Porque Quirón está fazendo uma conjunção com Vênus e esses dois pontos aqui estão fazendo uma oposição com a Lua. Vênus é um planeta que fala de prazer, fala de necessidades sociais, de relações, fala de dinheiro, fala daquilo que você gosta. E Quirón representa justamente essa ferida que tem origem no passado. É um ponto de cura, indica algo que a gente precisa trabalhar para curar. Quirón está na energia de Áries, que é uma energia oposta a Libra. Então nós temos aqui a Lua com aquela necessidade de agradar, com a necessidade de ser justa, de ser polida, de ser diplomática, de não ter opiniões extremas, de ser moderada. E nós temos uma ferida que vem justamente com a energia de Áries, que fala o quê? Dos impulsos. Muitas vezes acontece o quê? Eu estou ali preocupada com os outros, com o outro na minha relação, eu esqueço dos meus próprios impulsos, eu esqueço de olhar para mim. Então, neste momento, eu preciso olhar para mim, eu preciso entender o que me feriu nas minhas relações, o que ainda me fere, o que me deixa, de repente, muito passiva nas relações, sempre na tentativa de ser bem vista, de se encaixar, de pertencer. Existe uma grande diferença entre aquilo que eu faço pelo outro sem esperar nada em troca, porque eu sinto isso lá na minha alma, e aquilo que eu faço somente pelas aparências, somente para manter algo. Então é importante fazer essa reflexão hoje. Olha para a sua vida e pensa se você está se encaixando nesse tipo de situação. O outro desafio é justamente o quincúncio aqui com o nó do norte que está no signo de Peixes.
É aprender a ser racional emocionalmente, sim, mas desenvolver também uma sensibilidade e uma empatia. O nó do norte ele vai falar justamente do ponto de evolução. É o caminho que eu tenho que seguir para eu me desenvolver como espírito, vamos dizer assim. Porque o nó do norte ele é um ponto kármico. Assim como o nó do sul, assim como o próprio Quiron e Lilith são pontos kármicos no mapa. Eles vão falar daquelas coisas que têm uma relação muito direta com o nosso espírito que está aqui. É ter aquele cuidado com a questão do autossacrifício. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz essas coisas só para agradar, que nem eu falei, só para tentar ser legal, a gente está sacrificando um pouco de nós, está sacrificando a iniciativa de fazer aquilo que a gente tem vontade, está sacrificando muitas vezes aquilo que nos dá prazer. Então é importante olhar para o nosso inconsciente, para aquilo que a gente tem lá no fundo, para como estão as nossas emoções e buscar entender isso daí. Muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Daí surge a necessidade de você, de repente, fazer uma terapia, esse tipo de coisa que é muito normal. Agora, o que está ajudando a gente neste dia, será que está ajudando mesmo? Vou deixar essa pergunta no ar, mas enfim, vamos olhar para esta conexão, este trígono que está acontecendo entre a Lua em Libra e o Sol em Gêmeos, entre a Lua em Libra e Mercúrio em Gêmeos, e entre a Lua em Libra e Júpiter em Gêmeos. Esses 3 pontos que estão no signo de Gêmeos, eles estão potencializando bastante essa questão mental, esse movimento mental e social, essa racionalidade, esse pensamento mais emocionalmente distante, ou seja, não se envolve emocionalmente com as coisas, fica na razão. Mas também está potencializando o quê? Dúvidas. Por quê? Porque tem muitas ideias, muitos pensamentos, a mente age muito rápido e está potencializando também o meu olhar para os outros, tá? O olhar para fora, sendo que o objetivo é olhar para dentro. Aí você vai dizer, mas Jen, olha, as linhas azuis, elas são aspectos positivos, então como que está acontecendo aí afinal? Vamos conversar. Ó, o Sol representa quem a gente é, representa a nossa motivação, a autoestima, aquilo que a gente busca como realização. Quem que eu quero ser na vida? Esse é um momento para buscar clareza sobre isso, porque a energia de Gêmeos é uma energia de clareza, de razão. Então é olhar para essa questão com racionalidade, mas sendo flexível, entendendo que apesar de eu ter as minhas motivações, eu posso ter que me adaptar em alguns momentos. Essa necessidade de adaptação, ela favorece bastante o comportamento desta Lua em Libra, no sentido de que ela quer ser agradável para os outros. Então veja, eu consigo adaptar o meu ser para que eu consiga aquilo que me dá segurança emocional através das minhas relações com as pessoas, das minhas interações com as pessoas. Isso está sendo bastante potencializado. A mente geminiana representada por Mercúrio, ela vem justamente com muita flexibilidade, agilidade, com disposição para dialogar, conversar, aprender, conhecer coisas novas. É muito sobre isso. E isso também favorece essa Lua em Libra, que está aqui num signo mental e social, com muita vontade de conhecer pessoas, com muita vontade de se relacionar objetivamente e abertamente com pessoas. E nós temos aqui, até a bolinha aqui ficou em cima do Júpiter, mas Júpiter está aqui, ó. Júpiter está no grau 29 do signo de Gêmeos, logo logo ele vai chegar aqui em Câncer. Esse Júpiter também está potencializando os movimentos da mente, os movimentos sociais, as buscas pelas relações, pelas interações, as ideias, o olhar para os outros, está potencializando tudo isso. Então ele favorece também o movimento dessa Lua em Libra. Só que o que acontece? O Júpiter ele traz aqui a pegadinha, né, gente? A pegadinha, porque tudo tem 2 lados. Mas esse Júpiter, ele expande tudo aquilo que ele toca. O que nós podemos entender é que existe de fato uma agitação mental, um movimento mental que está exagerado. Isso pode gerar o quê? Indecisão, dúvidas. E a Lua em Libra ela já vem com um potencial de indecisão forte. Então isso pode estar bem favorecido. Por isso que eu digo que
mesmo os aspectos que seriam os positivos, eles trazem um potencial que, a depender de como a pessoa utiliza essa energia, torna-se algo mais desafiador. Agora vamos falar aqui sobre a conversa, o sextil entre a Lua em Libra e Marte em Leão. Aqui nós temos realmente algo que vai ajudar essa Lua em Libra, algo que pode ajudar. Por quê? Porque a Lua em Libra, ela necessita estar bem com todo mundo, né? Tá bem com todo mundo, coopera com todo mundo e tananã. Já vimos isso. O Marte em Leão, ele está trazendo uma atitude muito autêntica, generosa, criativa. E isso daí é algo que vem para equilibrar essa Lua em Libra. Então o que acontece? Está trazendo aqui, tá, ok, eu vou ser legal com os outros, vou ser polido, vou ser agradável, vou ser justo, diplomático, mas eu vou ter uma atitude que também me beneficia. Eu vou ter uma atitude que vai ser verdadeira, que vai ser genuína. Pelo menos é isso que está potencializado aqui. É uma atitude que realmente vem de mim, que realmente é verdadeira, condiz com aquilo que eu quero, com a minha vontade. Aqui a gente vê justamente que esse Marte está fazendo também um trígono com o Quirón, que está em Áries. Então, esse Marte é uma força que tem para ajudar nessa questão dessa ferida, desta cura, desta questão emocional que a gente viu. Então, a gente tem chances de olhar para essas feridas do passado e, através de uma atitude que é bastante autêntica, trabalhar essa questão. Tá certo? Então nós vimos aí o mapa do momento. Aí eu falei do nó do norte aqui, não preciso dizer que o nó do norte mostra o caminho, o nó do sul mostra aquilo que você necessita deixar para trás. Só que eu acredito muito, pelo pouco que eu já vi disso daí, que você pega essa característica de Virgem e você utiliza ela justamente para você chegar nesse Peixes. Então eu preciso analisar criticamente as coisas do passado. Eu preciso entender o que precisa ser mudado. Que agora a gente já vai falar das cartas de tarô que estão aqui do lado. Aqui tem um mais, tem um menos e tem o caminho. É aquilo que eu defini para essas cartas. A energia positiva, a energia negativa e o caminho. A energia positiva desse dia vem através da sacerdotisa, que fala do quê? Fala de um momento de passividade, de introspecção, de reflexão. Um momento em que é preciso analisar, aprender e se preparar. O que está negativo? O que dificulta as coisas? É que nós estamos vivendo um momento de mudança. Então a gente precisa mudar. Coisas estão sendo mudadas na nossa vida e isso nos deixa muitas vezes assustados com o que pode vir. A gente fica um pouco com medo das coisas. Então o medo é o que está dificultando a situação momentânea. Não importa que situação você esteja vivendo aí, o medo, neste momento, ele não ajuda. E qual que é o caminho? O caminho vem pela carta do pendurado. O pendurado reforça essa mensagem aqui da sacerdotisa de passividade, de não ação, porque ele está impossibilitado de agir. E por que ele está impossibilitado de agir? Porque ele precisa fazer uma mudança de visão, ele precisa mudar a forma como ele vê as coisas. E para a gente mudar a forma como a gente vê as coisas, a gente tem que realmente fazer profundas transformações, que é aqui a carta da morte. A gente precisa lidar com as transformações, a gente precisa olhar para dentro e ver aquilo que está servindo muitas vezes de bloqueio, aquilo que está machucando, aquilo que está contribuindo negativamente para a nossa vida, impedindo o nosso crescimento. Então é preciso ter uma mudança de paradigma, uma mudança de visão.